Imagine se o governo federal não tivesse apresentado auxílio emergencial para atender 67 milhões de pessoas no Brasil. O caos que não teríamos aqui. Isso não é reconhecido pela imprensa. Não esperemos da imprensa a verdade. Jamais eles estarão ao lado dele. Eles sequer sabem o versículo João 8:32. Mas nós somos persistentes. Nós perseguiremos os nossos objetivos. Nós sempre estaremos ao lado da verdade e da lei e de homens de bem, e não de canalhas. Do Bolsonaro, dizer, o Bolsonaro mandou 600 do auxílio do emergencial, o Bolsonaro ajudando as empresas. Esses benefícios, eles foram construídos no seio do Planalto ou no seio do Congresso? Nós podemos examinar tudo isso na internet, porque propaganda aguenta tudo. Vamos lá. Bolsonaro mandou para o Congresso, isso não é conversa minha, não. Ele mandou a proposta, de R$200. Era a visão dele para ajudar do Paulo Guedes. Do Paulo Guedes, mandou a R$200. Nós esperneamos lá de todo jeito, isso tudo está na internet, meu irmão. Se você está duvidando, mas você quer saber da verdade, entre na internet. Aí o Congresso foi lá e botou R$600, e o Bolsonaro depois propôs 800, não sei o que e tal, fomos e voltamos, fizemos um acordo, votamos R$600. Nós fizemos uma emenda, aliás, um projeto novo, nós da oposição. O líder da oposição é o André Figueiredo, do PDT do Ceará, nosso companheiro. E eu fico ajudando ali a construir as coisas e tal. Nós fizemos um projeto de lei para obrigar que o auxílio emergencial fosse de R$600 até dezembro, pelo menos. Para o projeto de lei entrar em votação, tem mais de 30 mil projetos de lei, ou o governo pede urgência, ou a maioria do Congresso vota a urgência. E aí, isso é que é a verdade verdadeira que o povo precisa saber. Aí nós fizemos o projeto de lei para obrigar que os R$600 não fosse uma autorização, mas uma obrigação do governo até dezembro, R$600. Aí fizemos o requerimento de urgência, e quando foi votar, o Bolsonaro puxou a tropa dele para votar contra esse requerimento de urgência e botar no arquivo o projeto de lei. O deputado daqui, filho do candidato, votou contra o requerimento e derrubou o projeto. O Wagner, de Fortaleza, que também está associado aqui, que é o chefe da milícia, dos quadrilheiros que quase mataram o Cid, que tem candidato aqui também, votou contra o requerimento. O que é que o governo fez? Derrubou para 300 e agora em dezembro acaba. Sem nada para botar no lugar. Você imagina a família que está nos ouvindo agora, que tem no auxílio emergencial de R$300 um bocado para comer. Já não está dando porque o preço do arroz espocou, o preço do feijão espocou, o preço da carne espocou, o preço do óleo de soja espocou. Imagina. Bolsonaro, desesperado, chama a mídia de mentirosa e diz que sempre está do lado da verdade e até cita a Bíblia para isso. Porém, ontem, 18 de dezembro de 2020, foi desmentido pelo Paulo Guedes e ficou calado. Você pode ver, você está reclamando do 13º do Bolsa Família que não teve, você sabia que não teve esse ano? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Cobra do presidente da Câmara. Maia chegou a afirmar que colocaria para votar hoje outra medida provisória que trata da prorrogação do auxílio emergencial e que, se o governo quisesse, incluiria na medida o pagamento do 13º do Bolsa Família. Mas depois que a sessão da Câmara começou, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que o próprio governo não queria votar o texto, pois ele já tinha cumprido seu papel. Além disso, admitiu que a medida provisória do 13º do Bolsa Família, editada no ano passado, não foi votada a pedido do Ministério da Economia, ou seja, do governo, por falta de recursos. O governo quer esclarecer que hoje tivemos aquela informação sobre a medida provisória que tratava do 13º do Bolsa Família, que foi, na verdade, pedido para não ser votado porque o relator, senador Randolph, havia incluído um salário a mais de abono para o BPC e não haviam recursos orçamentários para isso, portanto, o Ministério da Economia pediu que a medida não fosse votada. Rodrigo Maia afirmou também que o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo não tem recursos para bancar o 13º dos beneficiários do Bolsa Família. Essa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje pela manhã, numa entrevista em que ele fez um balanço do ano. E aí Guedes explicou o porquê do governo decidir não dar o benefício.
No primeiro ano nós temos o 13º. Conforme tinha sido prometido na campanha, vamos dar o 13º para o Bolsa Família, vamos. Só que chega o seguinte, quando entrou o segundo ano, que é agora, quando a pandemia bateu, levou essa desorganização fiscal de curto prazo, foi chegando o fim do ano, nós fomos observando o seguinte, pela legislação vigente, pela lei de responsabilidade fiscal, se você der um 13º por 2 anos seguidos, nós demos o primeiro ano, se você der o segundo ano seguido o 13º, você está cometendo um crime de responsabilidade fiscal, porque não houve a provisão de recursos, a provisão orçamentária desses recursos. E para isso, contamos com um povo maravilhoso ao nosso lado. E a liberdade das mídias sociais, que essa sim traz a verdade para vocês. Que a maior fábrica de fake news está na grande parte da imprensa brasileira. Isso é uma vergonha para o mundo. A mídia brasileira tem um problema que não é o que o Bolsonaro tenta alegar. O problema da mídia brasileira é defender cegamente a agenda econômica do Paulo Guedes, que é a agenda do governo Bolsonaro. Parece ironia, mas, apesar de parecerem inimigos, estão todos do mesmo lado, incluindo Maia. Sua avaliação no comportamento da mídia brasileira em relação às eleições, aos candidatos, à política como todo? Olha, dizia o Mao Tse Tung que ninguém trai a marca da sua classe. E o grande problema da mídia brasileira não é mentira, que às vezes, mídia, mentira, tal. Não é, é que a mídia brasileira é nepotista, ela pertence a 5 famílias, todas muito ricas, todas com a mesma ideologia. Então, são 5 TVs, 5 famílias e uma igreja, todas com bilhões de reais aplicados na especulação financeira, na renda fixa. Portanto, eles têm interesse de classe num determinado modo de organizar a economia e a política. São 100% do mesmo lado. E 100% eles, do mesmo lado. Sempre. Você não tem. Vamos debater a reforma trabalhista. Se você achar um editorial dizendo, peraí, precisamos discutir isso daí. Não tem. É todo mundo a favor. Mas assim, se passar a reforma trabalhista que arrebentou com os trabalhadores brasileiros, pela primeira vez a maioria do povo trabalhador está na informalidade, sem nenhuma proteção da lei, nem hoje nem na velhice futura. E eles dizendo que isso será a quintessência da modernidade, que não existe em nenhum lugar do mundo. Eles são zangados comigo, que eu estudo, eu leio, eu trago as comparações. Então, os americanos estabelecem o salário mínimo por hora. Isso é papo furado de que vai transformar o trabalho como se fosse um saco de sal. Se tiver muito operário precisando para empregar, o preço do operário tem que ir para nada, não tem que ter salário mínimo, não tem que ter 13º, não tem que ter férias remuneradas. Se duvidar, eles vão voltar à escravidão. Porque assim o Brasil vai voltar a crescer. Aí faz a selvageria e o Brasil tomba. Não cresce nada. Eles não prestam conta porque eles são eles mesmos. Aí depois assim, o Brasil precisa fazer a reforma da Previdência, porque na hora que fizer a reforma da Previdência vão ser criados 5 milhões de empregos. Então o Brasil está com a maior taxa de desempregado da história. E pronto, eles que fizeram, ninguém cobra. E no Brasil é assim, quem paga imposto é pobre e classe média. E empresário formal, pequeno. O Itaú, pronto, por que me odeiam? Por que eu sou bocão? O Itaú, nome e sobrenome, distribuiu recentemente 9 bilhões de reais, com B de bola, de lucros e dividendos para 4 famílias e não pagou um puto de imposto. O Isaías Nicolau chega no fim do mês na Rádio Tupinambá, deixa 27,5% de imposto na renda dele. O pobre que está nos ouvindo, quando vai comprar remédio, quando vai pagar o celular, quando vai pagar energia elétrica de casa, paga 40% de imposto sem nem saber. É isso que eu digo. E assim, negue para mim que não é verdade. Eles não fazem, porque isso tudo é estudado. Então eu estou propondo mudar isso. Eu quero diminuir a tributação sobre os pobres e sobre a classe média e sobre a empresa e sentar o pé num sistema tributário progressivo igual ao mundo. Sabe quanto é o imposto de renda de quem ganha 500 mil para cima nos Estados Unidos? 50%. 50%. Quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar, eu botei 35%. O Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado para 27,5%. Aí uma pessoa que ganha R$ 2.050 hoje paga 12% de imposto. No salário, meu irmão. Só quem paga no imposto do Brasil é classe média e trabalhador. E empresa formal. Sabe quanto é o lucro dos bancos? No semestre, 78 bilhões de reais, Beto.
De onde é que vem esse dinheiro, pelo amor de Deus? Se o comércio está perdendo uma fortuna, a indústria perdendo uma fortuna, a agricultura de pequeno porte perdendo uma fortuna, a agricultura de exportação, porque o dólar valorizou muito, está ganhando dinheiro. Mas os bancos estão ganhando dinheiro, sabe de quem? Do governo, dinheiro do povo. Então quem denuncia isso sou eu. Aí é bocão, é não sei o que, é agressivo e tal. Então esses 10% não querem saber do Brasil, eles querem que o Brasil se ferre. Eles querem assaltar o cofre público. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa e teto de gastos. O povão não tem tido o direito de ser chamado, e aí está a outra parte. Nós estamos sendo enganados, o nosso povo está sendo enganado com manipulação ideológica, que eu entendo com o meu coração. Então vamos lá, o que é o teto de gasto? De repente, sem conversar com ninguém, esse pessoal botou uma emenda na Constituição, chama Emenda 95. E que ela diz assim, daqui até 20 anos, contado de hoje, o Brasil está proibido de expandir o gasto com saúde, educação, segurança, creche, escola, né, infraestrutura, investimento, saneamento, casa, moradia. O Brasil está proibido, por essa lei, na Constituição, 20 anos de expandir. Mas deixa a maior despesa livre, que é juro para banco. Sabe quanto é que o orçamento brasileiro, de cada R$100, R$51 é para juro para banco e rolagem de dívida. E aí você deixa a maior despesa sem teto. Então eles conseguiram controlar o orçamento. Esses 10% querem que o Brasil pegue fogo, que se exploda. Bem, vocês já viram como Bolsonaro mente e ainda tem coragem de dizer que os outros é que estão mentindo. Voltando ao assunto do auxílio emergencial. 66 milhões de brasileiros terão, a partir do dia 31 de dezembro agora, próximos, a fome batendo na sua porta, com o fim do socorro emergencial. Eu faço um apelo ao senhor presidente da República, faço um apelo emocionado ao Senado e à Câmara Federal, ao Congresso Nacional Brasileiro, para que não cometam um crime tão extensamente grave quanto esse. Não é razoável, a pandemia simplesmente está recrudescendo, estamos nos aproximando de novo da casa de 1.000 mortos por dia, e o nosso povo só pode se proteger dessa tragédia, dessa ameaça de morte, se fizer o isolamento social, se usar máscara, portanto, com graves constrangimentos à sua livre circulação e à sua atividade econômica. Não é simplesmente possível aceitarmos calados que o socorro emergencial seja suspenso burocraticamente, porque há pretextos de sanidade fiscal. É possível achar o dinheiro para segurar pelo menos mais alguns meses isso, e eu tenho todas as sugestões de onde poderia se tirar esse dinheiro para fazer. O que não é aceitável é levar o nosso povo ao desespero da fome e de talvez ter que praticar violência para levar um bocado de comer para os seus filhos.